Então, boa noite, gente. Meu nome é Nara. Junto com o Cauã, a gente vai apresentar um TCC voltado para o Arduino, que tem como título Bandana Inteligente. Por questão de internet, só desligar um pouquinho a câmera para a gente conseguir fazer a apresentação melhor. Isso aí. Boa noite, pessoal. Então, como a Nara já disse, a gente vai estar desligando por causa da internet em si. Desculpem o enquadramento, eu não tenho o retorno de como sai pelo desktop, então me perdoem se estiver torto aí, tá bom? Então vamos estar iniciando a apresentação. Como a Nara já disse, o nosso projeto se trata de um dispositivo em Arduino que a gente visa a acessibilidade e estar auxiliando deficientes visuais na sua locomoção. Para isso, a gente desenvolveu um site em HTML para estar jogando nossas ideias para que o pessoal possa ver isso e ainda mais para estar deixando exposta essa ideia para que outras pessoas também possam desenvolver, já que a gente tem como intuito ajudar as pessoas. Então, por que do projeto, né? Desde o começo do desenvolvimento do TCC, nossa principal ideia era ajudar as pessoas com a tecnologia. E a gente acabou escolhendo o pessoal que seria PCDs, né? Pessoas com deficiência, mas com foco na galera que tem deficiência visual. Então, pessoas cegas, como uma espécie de complemento à já conhecida bengala. As vias públicas hoje, as ruas, as calçadas, elas sofrem muito com a falta de manutenção e de não ter a acessibilidade correta para a galera conseguir andar com segurança, sem medo de trombar em alguma coisa, e isso acaba dificultando muito a independência dessas pessoas que faltam dos sentidos. Logo abaixo aqui do nosso site tem uma reportagem do SBT e ela mostra a realidade dessa falta de acessibilidade dos locais públicos. Certo. Se vocês não estiverem ouvindo o áudio, tá? Por favor, falem aí, mas eu compartilhei com o áudio, então é para estar funcionando. No Brasil, existem mais de 6 milhões e meio de pessoas com algum tipo de deficiência visual. De acordo com o levantamento do governo federal, mais de 500 mil brasileiros são totalmente cegos. A região sudeste concentra pouco mais de 3% desse público. Em meio a tantos números, fica uma pergunta: será que as nossas cidades estão preparadas para isso? Nenhuma cidade do Brasil é compatível para os deficientes. Não é nem deficientes visuais, para os deficientes. Porque não tem acessibilidade, as nossas calçadas são horríveis, a nossa sociedade deveria ter um outro tipo, uma cidadania, uma diferença. Hoje as pessoas tratam os deficientes, não só os deficientes visuais, com total indiferença. A gente não precisou andar muito para encontrar obstáculos. Buraco é o que não falta. São tantos que nem o piso tátil escapa. E se não é o buraco que atrapalha, eles se perdem no caminho. Para você, qual seria o caminho ideal? Caminho ideal? Sair um pouco da teoria da acessibilidade das leis, né, dos decretos, e partir um pouco mais para a prática. Que a acessibilidade é você tornar algo ou um lugar acessível. Então, o projeto, ele foca nesse auxílio ao deficiente visual. A ideia principal é que, com sensores ultrassônicos, a gente consiga medir a distância desse objeto, que pode estar tanto estático quanto móvel, e ter uma resposta ao usuário de uma maneira de vibração. Então, por exemplo, orelhões, copas das árvores, objetos que a bengala não alcança para informar ao usuário que algo se aproxima, a bandana entraria e notificaria que alguma coisa está no caminho, está no trajeto e que acaba evitando alguns acidentes. Como referência para o projeto, a gente se baseou no Blind Band, que é um projeto já criado da Yaya Pitt 19. A gente achou esse projeto no site Instructables. E ele mostra muito parecido com o nosso, aliás. Seria os sensores de proximidade, os vibradores, tudo que facilitaria ao usuário essa resposta em meio às vias públicas. Para ajudar na organização do trabalho em si, a gente usou o Trello, que é uma ferramenta de desenvolvimento de projetos de gerenciamento,
para dar uma melhor visualização para nós em relação ao andamento da documentação, do projeto do site, que também foi desenvolvido por nós, o Arduino físico e a parte online, que foi feita no Tinkercad, que ele possibilita a gente mexer no Arduino de uma forma mais online, colocando todos os componentes e ver como que se mostraria na versão física. Então, ela vai mostrar melhorzinho o circuito para vocês agora. Então é isso. Como a Nara já disse, devido a problemas causados pela pandemia do coronavírus, acabou impossibilitando que a gente desenvolvesse o projeto. Então a gente se adaptou e usou da plataforma Tinkercad, que é uma plataforma online e gratuita para manipulação de componentes eletrônicos. Então a gente desenvolveu o nosso projeto aqui e a ideia é bem simples. Então a gente utiliza o Arduino como um microcontrolador. Então ele fica responsável por controlar todos os componentes que aqui estão ligados. Como a Nara disse, a gente precisaria de sensores ultrassônicos para estar detectando a distância. Então esse componente azul, esses 4, na verdade, é o sensor ultrassônico. Então a ideia é que todos esses componentes estivessem inseridos na bandana, como mostrado na referência do Blind Band, né, o outro projeto. E o funcionamento seria o seguinte: de acordo com uma certa distância, ele estaria ativando os motores de vibração para que assim pudesse estar alertando o deficiente visual que estaria usando a bandana de que algo está próximo. Então eu vou iniciar a simulação aqui para vocês. Então é isso aqui. Eu coloquei um LED apenas como um alerta luminoso, pois o Tinkercad, na vibração dos motores, ele é bem discreto. Então, ó, como vocês podem estar vendo, é bem difícil de ver que ele está vibrando. Então, enquanto o LED está aceso, quer dizer que o motor está ligado. Mas isso aqui é só por questões de curiosidade. Esse LED não está incluso no projeto em si. Agora falando um pouco aqui do funcionamento, então. Esse é o raio de alcance, simulado aqui no Tinkercad, do sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico físico, ele tem um alcance de até 4 metros. No nosso projeto, a gente utilizou até 1,5 metro somente. E considera-se também que ele tem um ângulo de 15 graus. Um ângulo de 15 graus para poder estar captando algo, né, nessa altura. Então aqui a gente estipula o seguinte: até como forma de estar deixando o dispositivo ainda mais eficaz, a gente considerou 2 tipos de vibração. Então, se um objeto está muito próximo, então em um raio menor que 40 centímetros, a gente dispara a esses motores uma vibração mais intensa, para que a gente possa assim estar alertando o deficiente visual de forma mais precisa de que algo realmente está muito próximo. Se algo estiver além de 40 centímetros, e como dito, dentro de um raio de 1,5 metro, a gente estaria jogando para os motores de vibração para estarem com uma intensidade um pouco menor. Assim, ele sabe de que algo está próximo, mas que ainda há um tempo para ele agir diante a isso. O funcionamento é esse, então é bem simples. Expliquei somente um para vocês, mas o funcionamento dos demais, desde lógica quanto fisicamente, são iguais. E aqui, não menos importante, a codificação de todo esse funcionamento. Agora, para o pessoal que ficou confuso, a gente desenvolveu uma outra ideia, tá? Que é para vocês entenderem de uma maneira mais fácil o funcionamento do nosso projeto. Então a gente utilizou também o Tinkercad para o desenvolvimento desse outro circuito. E aqui a gente visa mostrar para vocês de forma mais fácil com LEDs luminosos aqui. Então, de acordo com uma distância, a gente acende um LED. Aqui a gente considerou o seguinte: o LED verde vai ser aceso quando algum objeto estiver fora do alcance, que, referenciando ao nosso projeto, os motores estariam desligados, pois não tem nada dentro do raio,
o deficiente visual não tem por que se preocupar. O LED amarelo será ligado quando algo estiver em uma média distância, que seria a vibração leve no nosso projeto. E o LED vermelho, uma vibração mais forte, quando algo está muito próximo. Para ficar ainda mais fácil de vocês entenderem, a gente desenvolveu um vídeo para vocês verem na prática isso funcionando. Então, aqui já, de cara, vocês podem ver que o LED verde está aceso, logo o objeto está fora do alcance. Aqui a gente fez uma versão, uma versão menor, então ao invés da gente considerar 1,5 m, a gente considerou apenas 30 centímetros. Então, fora do alcance, LED verde aceso, média distância, LED amarelo aceso, e curta distância, LED vermelho aceso. Se o objeto estiver muito próximo, praticamente grudado ao sensor, ele não consegue detectar e está fora do alcance. E apenas voltando para vocês verem o funcionamento. De maneira bem simples, é isso. Para estar desenvolvendo esse projeto físico, foi necessária a utilização do software Arduino IDE para toda a codificação, que assim como a gente fez no Tinkercad, a gente precisa desse programinha para estar jogando isso para a placa do Arduino. E é isso. Então, voltando agora um pouquinho para o site, a gente colocou uma parte voltada para o Arduino em si. Como já está aberto, o Cauã até colocou o link aí no chat para quem tiver curiosidade de visitar. Não são todas as pessoas que têm conhecimento do que é possível fazer com o Arduino. Então, nós reservamos uma parte no site justamente para informação em relação ao software. Abaixo disso, a gente tem os passo a passos para quem tiver curiosidade de desenvolver a bandana em casa. Então, temos uma breve descrição do qual é o objetivo da bandana, o que ela faz. Depois, os componentes que são necessários para essa fabricação nas próprias casas, né, de quem tiver o kit do Arduino ou se interessar em projetar. Abaixo disso, o nosso projeto no Tinkercad, que foi esse que o Cauã acabou de mostrar para vocês, com um botãozinho já direto para acessar, então sem ter perigo de acabar entrando em outro projeto ou se perder, para quem nunca mexeu no Tinkercad. Logo após isso, temos os códigos já todo comentado com cada linha, cada coisa que faz, respectivamente. E abaixo disso, temos o Arduino IDE, que com um linkzinho também para quem quiser e tem interesse em fazer o download do aplicativo para poder migrar o código para o código online, né, para o Arduino físico. Reservamos também do site uma parte para os créditos, já que foi baseado em outro projeto já existente, então deixamos aí as fotos do projeto original com o link para a aba que a gente mostrou no comecinho da apresentação. Com todas as fotos, o botão. E o projeto é esse. Um problema bem grande que teve, que foi a pandemia, que acho que todo mundo acabou encarando, nos afetou bastante, que desde o começo, um dos meus melhores amigos é deficiente visual. Então, eu já tinha comentado do projeto com ele, e ele super topou em ser voluntário da bandana, porque às vezes a vibração para uma pessoa cega pode não ter a mesma sensação para nós que enxergamos. Então, às vezes, o que a gente pensa com uma vibração leve, para ele acaba já sendo uma coisa que incomoda, até porque seria algo que ficaria na região da cabeça, então pode ser que atrapalhe num uso contínuo, e ele ia dar essa resposta para a gente e, infelizmente, acabou não sendo possível. É isso. Então, como a Nara já disse, esse foi um dos maiores problemas que a gente enfrentou. Mas ainda sobre isso, a gente tem como intuito estar evoluindo esse projeto, já que a nossa ideia inicial seria o desenvolvimento do projeto físico. Então, como ela mesma já disse, com essa ideia futura que a gente tem para o projeto, então a gente teria que estar estudando melhor com um deficiente presente, por exemplo, como ela citou, para a gente saber de forma mais breve, de forma mais eficaz, como tudo funciona, se vai estar realmente seguindo o que a gente espera. Ainda sobre isso, não só, em relação ao circuito,
a gente programou totalmente voltado ao Tinkercad, a plataforma online. Para estar migrando isso para o projeto físico, a gente inclusive já começou a estudar. É necessário uma reestruturação de todo o circuito, utilização de novos componentes, mas é algo que a gente já tem em mente, a gente já sabe e que tem como ideia estar evoluindo com isso. E basicamente é isso. Então, não menos importante, no final do site nós colocamos nós como os autores dos projetos, assim como as nossas redes sociais do GitHub e também do LinkedIn. E obrigada a todos pela atenção. Boa noite. Muito obrigado. Muito bom. Até abrir minha câmera aqui. Parabéns, nossa. Ô Galo, antes de vocês comentarem, só posso fazer uma perguntinha para eles? Claro. O custo para usar esse tipo de ferramenta aí, vocês têm ideia? Seria um custo alto? Porque eu também não assisti inteirinho, porque eu caí 2 vezes, mas eu não sei se vocês falaram isso. Não, a gente não chegou a falar. Maravilhoso projeto. Muito obrigado. Então, uma outra coisa é que esse Arduino que a gente utilizou no vídeo foi o professor Valdemir que está presente, ele que nos emprestou os componentes, então muito obrigado, Val. O Ronan também se prontificou a ajudar, ajudou muito a gente, chegou também a emprestar componentes para mim para a gente estar fazendo o teste. E em relação em adquirir esses componentes, eles são baratos. Então, um kit básico mesmo de Arduino fica por volta de R$120, mas em média, mas vem muitos componentes, você tem uma infinidade de coisas para estar fazendo com isso. Legal, parabéns aí aos professores também que orientaram, né? As outras equipes que também já apresentaram, eu acompanhei uns trechos, né? Vocês estão de parabéns aí, muito bem organizado, né? Achei esse tema muito relevante, muito importante. Né? Obrigado. Obrigada. Então, vamos lá. Vocês usaram os 15 minutos certinho. O pessoal está de parabéns pelo trabalho. Eu lembro até hoje, no começo do semestre, quando vocês falaram para mim que queriam fazer alguma coisa dentro dessa questão de auxiliar, né, os deficientes. E aí vocês estavam pesquisando no que fazer e ainda estava com algumas dúvidas. E aí, por coincidência, naquele mesmo dia eu tinha recebido um e-mail do Instructables, né? E aí eu vi a Blind Band, né? Passei para vocês aí, e aí a gente foi trabalhar em cima. Sei também, acompanhei que vocês tiveram muita dificuldade, às vezes o pessoal acha, mas achou pronto lá, foi só fazer em cima, né? E não foi bem assim, né? Acho que isso aí é uma coisa que vocês poderiam depois até ter comentado a respeito, que o código disponibilizado, né, que parte das funcionalidades do site não funcionaram, né? Vocês tiveram que reescrever totalmente o projeto aí. Só o que se pôde aproveitar foi a ideia, né? O conceito da bandana para auxiliar os deficientes, visuais no caso. Então, de parabéns, né? O projeto ficou excelente. Achei muito legal também, porque vocês seguiram a ideia, né, do site para estar apresentando o projeto. Isso é uma coisa que eu comento com bastante. Até às vezes o pessoal vai fazer aplicativo, vai fazer coisas diferentes. Um site vem agregar na hora de estar apresentando. O pessoal da automoção usou isso daí também. Então, vocês estão de parabéns. O trabalho está muito bom. Não vou ficar me estendendo aqui, não. Porque eu sou orientador, também não posso ficar falando muito. Mas estão de parabéns. Tá? Obrigada. Muito obrigado. Tá? Professores? Bom, galera. Bom, Sérgio. Desculpa. Manda lá, Marcos. Vai aí, Sérgio, depois eu falo. Tá bom. Bom, galera, o comentário que eu tenho que fazer é que quando eu crescer eu quero ser igual a vocês, tá? O projeto em si é sensacional.
melhor do que até alguns projetos de faculdade que eu vejo. Então o negócio é muito legal. A pesquisa que vocês tiveram que fazer em cima disso, o desenvolvimento que vocês tiveram que fazer é mais até do que a gente esperava, né? Então foi um ótimo trabalho, né? E o mais legal de tudo é que vocês têm aí um protótipo praticamente pronto, se vocês quiserem, para sair buscando aí no mercado patrocinadores, né? Alguma coisa para desenvolver isso para escala comercial, industrial, se quiser, né? Então, uma coisa bem interessante aí, né? Outro ponto que eu achei muito legal também foi a iniciativa de vocês compartilharem todo esse conhecimento, toda essa trajetória num ambiente aberto na web, né? Que é um ponto de generosidade aí que vale a pena destacar, né? Então, parabéns para vocês aí, muito sucesso. Obrigada, Muito Sérgio. obrigado, Sérgio. Bom, não tem como começar sem dar os parabéns pelo magnífico trabalho que vocês fizeram. Vocês foram, e tenho certeza que serão ótimos alunos em tudo que vocês se aplicarem a fazer. Vocês serão ótimos profissionais. Vocês são pessoas assim que a gente dá um orgulho imenso a gente como professor poder participar da trajetória de vocês, né? Vocês são excelentes assim no que fazem. Então parabéns, o projeto é maravilhoso. Ele foi desenvolvido de uma maneira muito inteligente. Então, cara, sucesso para vocês e parabéns. Obrigada, Márcio. Obrigadão, Márcio. Imagina. E aí, Cauã? E aí, Nara? Olá. Então, eu sou meio suspeito, né, a dizer, como o Cauã disse aí, ajudei ele, né, na ideia, no final da ideia, né, na verdade. Foi sensacional aí a iniciativa de vocês. O que eu tenho para falar além do que os outros professores falaram? Eu falei, né, para o outro grupo que eles usaram a Agenda 2030 como referencial, né, inicial do projeto deles. Vocês não usaram, mas vocês estão dentro da agenda também. Vocês estão dentro do item 4 lá, que é do bem-estar. Então, eu acho que vocês deveriam continuar com a ideia, deveriam amadurecer a ideia. Por exemplo, eu como professor de aplicativos mobile, né, integrar isso a um aplicativo, por exemplo, onde, por exemplo, outros familiares poderiam ter a localização da pessoa, né, em tempo real, ou coisas do tipo, né, integrar outros dispositivos aí dentro de um aplicativo. O Cauã já disse que precisa trocar alguns componentes, né, e isso está perfeito, mas a ideia em si é sensacional. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre o Hackathon, como eu disse aí para outra equipe, vocês me procuram aí depois. Do resto, só elogios, pessoal. Parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, Val falando aí. Parabéns aí para o Cauã e para a Nara. Eu não sei nem o que falar para vocês, assim, para mim é um capricho muito grande, é uma dedicação muito grande, é uma coisa assim que a gente fica até meio emocionado em falar, assim, porque é uma coisa, é muito legal, sabe? Então, assim, eu só tenho a agradecer de vocês terem feito esse curso, da gente ter tido a oportunidade de conhecê-los aí, e que, assim, trabalho nem vou falar muito porque está excelente, o capricho, o deixar aquilo documentado, que nem o Sérgio falou, para outras pessoas poderem ver. Enfim, é sensacional, é que nem o Márcio falou, parabéns e parabéns. Obrigada, Val. Muito obrigado. Mais alguém? Então é isso. Só queria dar umas últimas palavras. Claro. Já falei, mas eu volto a reforçar, porque foi algo que nos ajudou muito. Então, muito obrigado, Val, de novo. Muito obrigado, Ronan, que não só emprestaram os componentes para a gente, mas que estavam sempre ajudando. Então, a gente tinha dúvida, a gente mandava mensagem para eles
eles sempre ajudando a gente, seja lá em qual hora do dia. Então, de verdade, eu não sei como agradecer a vocês. E muito obrigado. Foi mesmo, obrigada, gente.